Meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal de trabalho para essa quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Mas antes de começar o vídeo, eu vou lembrar você de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e também, caso você queira, me seguir lá no Telegram para acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Além dos vídeos que eu posto por aqui, eu aviso por lá, tem todo o meu dia de trabalho no trade, o que eu puder ajudar vocês por ali, eu vou fazer. Beleza? Vamos fazer uma recapitulação de como é que foi esse dia. A gente tinha alguns jogos separados aqui para o back favorito. Eu vou confessar para vocês que eu não peguei nenhum. Né? O único que não venceu foi o Hart, se eu não me engano. Ele tomou uma virada do Dundee no segundo tempo. Mas acho que todos eles saíram na frente, tá? Inclusive o Chelsea. O Chelsea eu não consegui assistir. Já vou fazer um comentário sobre ele aqui. O jogo do Rangers e do Hart eu estava sem stream, né? As três streams que eu pago não tinham o jogo ainda, e aí os gols acabaram saindo antes. O jogo do Celtic, ele começou melhor, deu uma piorada, e aí na melhor ele marcou e eu não tive percepção para pegar o gol. E o jogo do City, a odd estava extremamente esmagada, tá? Então eu acabei ficando de fora, mas o City, na minha opinião, deu padrão, mas eu acabei ficando de fora, tá? Talvez para quem tem método de pegar no primeiro tempo, no HT, poderia ter dado algum tipo de leitura. Para mim, deu leitura, mas para o meu método, para essa odd, eu acabei ficando de fora. O comentário que eu ia fazer sobre o Chelsea, entrou com um time forte, entrou com um time praticamente titular, mas bastante desinteresse do time, né? Caramba, deu muita chance para o Hilal. Se não fosse alguns gols perdidos, empatar o jogo e complicar. Né? Flertou com uma possível complicação e deixa o palmeirense sonhar. Final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea, no sábado, se eu não estou enganado. Olha, vamos ver. Em relação à Copa Itália, eu tinha aqui dois planejamentos, né, e nenhum deles se cumpriram. O primeiro era uma possível correção do preço do Milan, que imediatamente foi desconstruída quando eu vi a escalação da Lazio. O treinador Maurizio Sarri, ele decidiu jogar com o meio-campo completamente desmontado, além de deixar, obviamente, o Felipe Anderson, que está fazendo uma excelente temporada no banco. Ele também deixou o Luiz Alberto, que é o cara do meio-campo da Lazio. E aí só tinha o Milinkovic-Savic e o Immobile na frente. E, cara, o Milan veio e jantou. A Lazio com muito erro de meio-campo da Lazio, muito erro de marcação, erros infantis, erros bobos, mas eu não tive percepção para pegar o gol do Milan. Apesar da Lazio estar muito mal, o jogo estava muito feio e eu acabei ficando de fora. Né? O Lei, na correção do Milan, obviamente não tinha leitura nenhuma, mas, por exemplo, um Lei para a equipe em campo na Lazio poderia ter encaixado, mas talvez, devido à quantidade de jogos, eu tenha me perdido ali. Isso acontece, né? Mas o que eu vi do jogo, eu não estava com confiança para entrar em nada. Né? Talvez, se eu tivesse focado um pouco mais, se eu tivesse dado um pouco mais de chance ao Milan, eu teria feito o Leia Lazio. Mas também não vou me culpar por não ter pego. O Milan venceu o jogo por 4-0, se eu não me engano. Olha, em relação à Premier League, não tem do que reclamar. Eu não sou um cara especialista em Premier League, mas esse jogo do Tottenham com o Southampton foi um jogaço. Eu consegui trabalhar aqui duas vezes. Trabalhei o over à frente e trabalhei o limite depois. Foi um jogo muito bom de se trabalhar os mercados de gols. Até daria para ter pego essa virada do Southampton, tá? Mas eu acabei não me envolvendo ali. Trabalhei só no mercado de gols. Foi um jogo muito bom, com 5 gols, né? Southampton venceu por 3-2. Bom, das nossas grandes probabilidades, a gente acabou gabaritando no dia de hoje. Cadê o PDF de apoio? Tá aqui, ó. Era 1,5 no Aston Villa com o Leeds. Eu não me lembro se esse jogo terminou 3-3. Foi 3-3? 3-3. Dois passes do Coutinho e um golaço do Coutinho, né? Então, tranquilo. O Ross County foi empatar o jogo no último lance, praticamente. Estava 1-0 o Livingston e ele empatou 1-1. Gosta de marcar gol no final. O Tottenham ficou 3-2, não precisa nem falar. E o ambas marcam também. Tivemos o Aston Villa com o Leeds 3-3 e o Tottenham com o Southampton 3-2. Então, com isso, a gente tem mais uma situação aqui das grandes probabilidades que eu estou anotando, quase chegando no lucro, que é o ambas marcam. Cadê esse daqui, ó? Com os dois lucros de hoje, quase, ainda está um pouquinho de prejuízo. O que eu vou fazer? Eu vou transferir isso aqui para o Google Drive, que aí eu consigo compartilhar com vocês aqui embaixo
a gente consegue botar uns gráficos legais, porque o Notion aqui eu não sei mexer muito bem. Então, por enquanto, a gente tem o 1,5 o 2,5 que já estava em lucro, com 2 stakes e meia. A gente tem o 1,5 que está com quase 3 stakes. Teve também aqui, ó, o Aston Villa, o Ross Scout e o Tottenham. Agora está numa sequência brutal aqui, né? Não é um mercado muito bom, porque se você toma 2 prejuízos seguidos, você já dá uma ré boa, mas por enquanto está num lucro muito bom. Uma odd média, não sei dizer se está tão boa, acho que dá para melhorar, mas só faltam ambas marcas para entrar no lucro. Lembrando, o que eu coloco aqui das grandes probabilidades não são tips, são coisas que eu não faço. Eu não faço essas entradas, eu não trabalho assim. Mas vocês me pediram tanto que desde o começo do mês de fevereiro eu tenho colocado aqui para vocês se eu fosse fazer o que eu faria. Né? Mas vamos documentando. Esse ano inteiro eu vou tentar documentar isso aqui. Se ficar um prejuízo também, a gente vê, óbvio, eu não sou punter, estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo junto. Falando nisso, antes de eu começar o planejamento, deixa eu contar uma novidade para vocês que eu já comentei lá no meu Telegram, que é a minha presença agora no blog oficial da Betfair, com muita alegria escrevendo sobre a Bundesliga 2, que é uma das competições que eu mais gosto, não só de comentar, mas também de trabalhar. Quem me conhece sabe o entusiasmo que eu fico de falar dessa competição. E semanalmente agora eu vou trazer artigos sobre as rodadas da Bundesliga 2. Tá aqui a rodada 22, comentei sobre os destaques da última rodada, os principais jogos dessa rodada 22, o que eu acho sobre eles e as possíveis surpresas. E também, obviamente, eles me pediram para deixar algumas dicas de aposta. Eu não sou nenhum especialista como punter, né? Mas usando um pouco dos meus conhecimentos da Bundes 2, eu deixei algumas coisas aqui interessantes e uma galera já comentou aqui, agradeço vocês pelo apoio. Vou deixar o link desse artigo aqui embaixo, também vou deixar lá no meu Telegram, mas conto com vocês semanalmente para acessar aqui o blog da Betfair. Deixa eu acessar aqui a página principal do blog e semanalmente, provavelmente esse artigo vai ser postado toda quarta, toda quinta, nas semanas que tiverem a rodada da Bundes 2 para me acompanhar nessa jornada aqui. Vai ser um prazer passar um pouco de conhecimento para vocês sobre essa competição que eu gosto tanto. Olha como é que a internet satélite demora a carregar, tá vendo? Tá aqui, ó, na homepage. Beleza? Então é isso, fico muito feliz e obviamente fico lisonjeado de estar no blog oficial da Betfair escrevendo sobre a Bundesliga 2. Já que a gente está falando de Betfair, 25, a supercotação para o Fluminense venceu o Botafogo no Newton Santos, mas o mando é do Fluminense. Tá? Eu falo Newton Santos para ganhar moral com os botafoguenses, não pode chamar de Engenhão mais, tá? Sinceramente, quem quiser aproveitar essa supercotação, o link tá aqui embaixo, mas eu acho que vai ser um jogo muito truncado. O Fluminense é um dos favoritos ali na Betfair contra o Botafogo, acho que tá com uma odd de 1,80, alguma coisa assim, mas cara, esse jogo é muito truncado, é clássico vovô, né, que a gente chama aqui. Para mim, esse é jogo truncadaço, vai ser difícil, tá? E para você que gosta de futebol americano, tem uma super cotação para o Los Angeles Rams ser o campeão do Super Bowl, que vai acontecer no domingo, né? Domingo dia 13, se você aposta futebol americano. Eu confesso para você que, assim, eu ainda tô aprendendo. Não sobre aposta de futebol americano, mas sobre futebol americano. Eu sou aquele cara que não gosta de ver o jogo inteiro. Eu vou lá no YouTube, no canal oficial da NFL e assisto os highlights, né, os melhores momentos, porque ali não tem propaganda. Então você pega um jogo de 2 horas e transforma ele em 15 minutos, fica muito bom. Né? Dica, é bom pra caramba. Não sei quem vai ganhar. O jogo é contra o Cincinnati Bengals, né? Não faço a mínima ideia como é que jogam os dois. Eu sei que o Bengals eliminou os Chiefs, se eu não me engano, né? E o Los Angeles Rams eliminou o Tampa Bay Buccaneers, acho que é isso, né? Ou não foi isso? Acho que foi isso, sim. Depois eliminou os 49ers. Enfim, vocês vão me desculpar, mas eu não sou tão, assim, conhecedor de futebol americano. Mas vamos parar de delongas e vamos fazer as nossas análises aqui para esse dia 10 de fevereiro. Vamos marcar primeiro o que a gente tem por aqui. Vou direto aqui na parte de planejamento. Lembrando que eu estou usando o radaresportivo.com. Radaresportivo.com, tudo junto. Esse site aqui que permite para a gente, você cria uma conta aí, cria suas estratégias, já facilita para você, ó, selecionar aqui. Tem diminuído nossos vídeos, não sei se vocês perceberam. O BDM tem ficado um pouco mais compacto por eu não precisar escrever. Isso facilita muito, tá? Então vamos lá. Bom, Cariocão, temos aqui o dia 10. Temos aqui o
o jogo do Fluminense com o Botafogo, que ainda não está aparecendo, deve ser a questão do horário. Temos o Flamengo visitando o Audax e Nova Iguaçu e Boa Vista. Como é que tá a cotação do Flamengo aqui, hein? 1,07? Ah, esquece, não vou fazer esse jogo. 1,07 tá de sacanagem, né, meu? Copa do Rei tem Bilbao e Valência. Esse jogo, lembrando, a Copa do Rei, se eu não estou enganado, nessa fase de semifinal, ela é ida e volta. Então, caso você for fazer, presta atenção, principalmente em relação a gols, se vale a pena se expor, já que o jogo tem ida e volta, tá? Copa Itália, Atalanta, Fiorentina, Juventus, Sassuolo, bons jogos. No Paulistão nós temos o Santos e o Corinthians. E na Premier League, o Liverpool. Possivelmente, eu já vou falar sobre isso, com o retorno dos jogadores da Copa Africana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No Gauchão, o Brasil de Pelotas, o Chavante. Na Copa da França, o Nantes. Vou até marcar aqui a Copa da França como favorito. Na segunda Liga de Portugal, o Rio Ave. Faz tempo que eu não vejo o jogo do Rio Ave. Tem a Copa da Holanda. Acho que aqui é a Holanda, se eu não estou enganado. Acho que sim. Superliga da Grécia, não tenho feito. Acho que é isso. Tá um dia bem ok amanhã. Né? Nada muito... Olha, o Campeonato Argentino, será que tá começando agora o Campeonato Argentino? Acho que é, né? Tá aí, para quem não tem horário para trabalho, era um campeonato que eu fazia muito, o Campeonato Argentino. À noite ajuda demais, ó. 7h15, 9h30, às vezes você trabalha o dia inteiro, tá querendo, né, estudar um pouco mais do mercado, trabalhar um pouco mais, às vezes a gente não tem essa opção, se você trabalha o dia inteiro, de fazer jogos da Europa, mas você tem aqui o Campeonato Argentino, né? Qualidade? Tem qualidade, né? É aquele tipo de campeonato que você olha e você fala, cara, toda partida vai ser 5,5. O over é 5,5. Porque é muito aberto, mas dá uma segurada. Assiste primeiro que você vai ver que tem as suas peculiaridades, tá bom? Então vamos lá para as nossas análises. Deixa eu puxar aqui. Estou aprendendo ainda a mexer nessa quantidade de tela. Para mim é muita coisa. Eu vou minimizar aqui o jogo do Flamengo. 1,07, esquece, tá? Bilbao e Valência. Hoje, o Betis venceu a equipe do Raio Vallecano fora de casa por 2-1. Cara, vencer o Raio Vallecano não é fácil. Meter 2 gols no Raio Vallecano, então, nem se fala. Mas conseguiu. Tem muito tempo que eu não acompanho jogos do Valência. Vou ser sincero com vocês, não é mentira, tem muito tempo. Tá? Já o Bilbao, como o Bilbao participou da final da Supercopa da Espanha e acabou perdendo, como o Bilbao eliminou o Real Madrid nessa própria Copa do Rei, fica mais fácil de lembrar do futebol, do estilo de futebol do Bilbao. Já o Valência eu tenho dificuldade. Eu viria para esse jogo para trabalhar um layer para a equipe em campo, porque é jogo de mão dupla, né? E de volta, se eu não estou enganado. Ou seja, eu prefiro nesse tipo de jogo não me arriscar tanto no mercado de gols, porque geralmente a equipe, por exemplo, o Bilbao, se o Bilbao tomar um gol, é óbvio que ele vai se expor, mas ele não precisa ir igual um maluco para cima, porque ele sabe que tem o jogo da volta. E o Valência, tendo feito um gol fora, tendo feito acumulado já uma vantagem, ele não vai precisar contra-atacar tanto. Então você entende que o fator desespero ele não está tão incluso no jogo de volta. Por isso que eu prefiro me direcionar mais para os mercados de probabilidades, tá? Então já vou selecionar aqui um layer para a equipe em campo, já está selecionado. Sobre classificação não tem nada, aqui é a Copa do Rei mesmo. Os últimos jogos do Bilbao, para quem não lembra, o Bilbao venceu o Real Madrid na La Liga, perdeu para o Real Madrid na Supercopa da Espanha, como eu falei, venceu o Barcelona, mas aqui foi em prorrogações, se eu não me engano, também acho que foi Copa do Rei, né? E venceu o Raio Vallecano. Cara, essa vitória aqui, não é, como eu falei, não é qualquer um que vence o Raio Vallecano fora de casa. Então vem numa pegada muito forte o Bilbao. Já o Valência, empate em 0-0 com o Real Sociedad, 2-0 no Cádiz, 3-2 perdeu de virada para o Atlético Madrid, aquela virada maluca lá, com gols no final, e um empate com o Sevilha 1-1. Empatou com o Sevilha, isso aqui é um ponto positivo, o Sevilha é um bom time, perdeu para o Atlético Madrid, também não vou dizer que não é um resultado normal, venceu o Cádiz e empatar com o Sociedad. Também não está tão mal assim o Valência, né? Vamos ser sinceros. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre os jogadores. Não, é isso mesmo. Um layer para a equipe em campo e nada mais. Não sou assim esse trader que faz La Liga o tempo todo, todos os times, conheço tudo. Não, ultimamente, nos últimos 2 anos, eu tenho feito um pouco menos da La Liga, mas eu vou dar essa chance pro time do Bilbao para ficar de olho nesse possível layer para a equipe em campo. Tá? Direcionando, óbvio,
inicialmente para um Lei Valência, caso eu tenha leitura. Na Copa Itália a gente tem a Atalanta com a Fiorentina, dois times que na minha humilde opinião não estão em bons momentos. Tá? Primeiro, a Fiore perdeu o Vlahovic, foi vendido o atacante sérvio para a Juventus, tá? Já chegou fazendo gol com assistência de Dybala e tal, e contratou o Arthur Cabral, que veio do Basel. No Basel, o Arthur Cabral simplesmente engolia a bola, né? Simplesmente fazia, sei lá, acho que 30, 40 gols por temporada. Ninguém dava atenção porque era um cara que jogava num campeonato suíço que não tem tanta mídia, né? Agora, na Fiorentina, ele vai ser mais visto. A disputa de vaga, pelo visto, não vai ser assim tão acirrada porque o Piontek inicialmente já foi colocado no banco. É bem provável que o Piontek, vindo de empréstimo do Hertha, tenha entendido que ele seria uma opção, né? Quis voltar para a Itália para ver se continuava, se conseguia de volta aquele bom futebol que apresentou no Genoa, e o Arthur Cabral deve ter vindo com uma cláusula de titularidade. Tá? Então, imagino que essa seja o caminho daqui para frente. Mas não se deu bem nos primeiros jogos. Tá? Já a Atalanta vem de uma derrota na Série A, se eu não estou enganado, foi para o Cagliari, né? Um time que esperava-se que a Atalanta vencesse, porque a situação do Cagliari está ruim. Com isso, e com a vitória da Juventus contra o Verona, a Atalanta perdeu, se eu não me engano, a quarta colocação, e agora a Juve entrou também no páreo na disputa do título. Mas aqui é Copa Itália. A Atalanta, se eu não estou enganada, é a atual vice-campeã desse torneio. A final foi contra a Juventus é a atual campeã. Ou seja, para a Atalanta, que está há muito tempo sem ganhar um título na Copa Itália seria extremamente importante, porque é um time que vem disputando o campeonato italiano rodada após rodada, ano após ano. Nesses últimos anos tem ido para a Liga dos Campeões, tem passado de fase na fase de grupos. Nesse ano acabou não dando certo, o time acho que está na Europa League, né? Mas nos últimos anos pegou o Real Madrid, né? Teve um outro ano que ele pegou o PSG numas quartas de final, ou seja, cara, a Atalanta vem cada ano mais se tornando um time maior, né? E seria muito importante levantar um título. Então, eu acredito que a Atalanta sim vai levar a sério, mas isso é só expectativa, tá? Qual que é o grande problema aqui da Copa Itália? A gente nunca sabe qual é o time que vai de fato priorizar. Por exemplo, o jogo do Milan e Lazio hoje. Como o Milan está disputando o campeonato italiano e a Lazio está muito mal na tabela, o que eu imaginei? A Lazio vai vir titular e o Milan vai vir misto. O que aconteceu? A Lazio veio mista e o Milan titular e o Milan engoliu a Lazio. Ou seja, a gente só tem certeza do que vai acontecer quando a escalação sai. E isso é 1 hora antes do jogo, 45 minutos antes do jogo. Então fica de olho, tá? Os planejamentos que a gente faz aqui tem que levar em consideração 2 times titulares, mas não é isso, pode não ser isso que aconteça, né? É muito provável que não seja, tá? Então, inicialmente, se for um jogo com 2 times titulares, eu venho para trabalhar gols, porque são 2 times com bons contra-ataques, são 2 times que finalizam bem de fora da área. A Atalanta melhor ainda, na minha opinião. A Fiorentina perdeu bastante no Vlahovic, mas ainda tem um núcleo de jogadores muito bom. São 2 times bons de contra-ataque. A Atalanta, na minha opinião, propõe melhor o jogo, né? Mas tem que lembrar o seguinte, é jogo de Copa, né? Então tem aquele fator desespero no final, que geralmente abre uma possibilidade de se trabalhar um limite ou um over à frente. Porém, tem também aquela questão, fulano não quer se arriscar, né? O time já está satisfeito, vai segurar a vantagem, vai fazer a manutenção da vantagem. Tudo isso tem que ser administrado no live. Eu não venho para trabalhar match odds aqui, eu prefiro vir para trabalhar o mercado de gols, mas esse mercado de gols não significa 3,5, 4,5, 5,5, muito menos significa cravar alguma coisa no 1,5, 2,5. Significa que eu vou ler o jogo e se eu tiver leitura para pegar uma longa exposição, eu vou pegar. Se eu achar que eu devo esperar para o segundo tempo para pegar um limite ou um over à frente, também vou fazer, tá bom? Já no jogo da Juventus com o Sassuolo é o seguinte, toda vez que o Sassuolo joga, eu comento aqui com vocês, é preciso saber interpretar o time do Sassuolo, tá? Porque é um time traiçoeiro. O time do Sassuolo não costuma ser um time bom de se trabalhar match odds, nem a favor do adversário dele, nem contra ele, nem a favor dele, né? Porque é um time que quando tá bem muitas vezes vai sofrer, é um time que defende muito mal a bola aérea, se você tem um time bom como uma Roma, uma Inter, vou pegar um time de meio de tabela, vai que tem uma bola aérea boa, própria Verona, se você bota esse time contra o Sassuolo vai tomar gol de bola parada ou vai tomar muitas situações de bola parada de perigo, porque é um time que defende muito mal.
Porém, vai ter situações onde o Sassuolo tá mal, você tá contra ele e ele vai achar um gol da bunda, com perdão da palavra, né? O Berardi tá jogando bem, o Scamacca tá jogando bem, o Raspadori tá jogando bem, e eu não sei, fazendo um parênteses de novo, se esses caras vão estar em campo. Eu não sei qual vai ser o time titular. A gente só vai saber na hora que o jogo começar. Então, eu prefiro não vir para trabalhar back Juventus por saber da safadeza, com o perdão da palavra, e com carinho ao Sassuolo, que tem o Sassuolo. O Sassuolo é capaz de eliminar a Juventus na Copa Itália. Cara, a Juventus é a atual campeã? Sim, mas o Sassuolo é esse tipo de time. Já foi ainda mais perigoso no passado. Agora perdeu o Locatelli, que acabou indo para a Juventus. Perdeu o Caputo, que foi para a Sampdoria, mas mesmo assim a entrada dos Scamacca fez muito bem para o time, o atacante, e o Raspadori, o jovem Raspadori, também fez muito bem. Então é difícil. Vai vir com o time titular? Não vai. A Juventus vai com o Vlahovic titular? Não vai. Não sei. Eu viria, há alguns tempos atrás, para trabalhar back Juve, né? Possível Morata, Vlahovic e Dybala. Pensa bem, né? Eu viria. Mas eu não sei de fato se é esse time que vai entrar em campo. Então, inicialmente dá para você explorar alguma coisa no match odds se você gostar de trabalhar o Sassuolo desse jeito. Eu não gosto. Então, eu prefiro ficar de olho aqui no mercado de gols. Pode acontecer o que aconteceu com o Milan. Os dois times começarem com times mistos, ou um dos times começarem mistos, o jogo ficar uma merda, a gente acabar não pegando o primeiro gol e o jogo se desencadear para outra coisa completamente desesperada. Aliás, não esperada, como foi o caso do Milan. Eu não esperava uma goleada do Milan contra a Lazio, mas a Lazio escolheu jogar com um time mais misto e acabou pagando o pato por isso. Então, de novo, mercado de gols, não estou doutrinando qual o mercado de gols que vai ser, mas se for fazer, vai ser algo específico em cima da leitura, tá? Copa da França. A Copa da França hoje, entre Marseille e Nantes, foi muito boa. Se eu não me engano, o Nantes deu um... Nantes não. Tô confundindo o Nantes com o Nice. O Nice jogou hoje. O Nice deu uma coça de 4-1 no Marseille e passou. Essa Copa da França, ela tá na fase de quartas de final, tá? E é jogo único. Então, eu não tenho acompanhado o Nantes, muito menos o Bastia, que eu acho que deve ser da segunda divisão. Se for da segunda divisão, como eu imagino que seja, será que o Nantes está tão mal assim esse ano para não ter uma cotação menor? Estranho, né, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui no outro lado, como é que tá o desempenho do Nantes. Aliás, deixa eu dar uma olhada no nosso PDF de apoio, que a gente tem essa informação aqui, provavelmente do Nantes. Nantes, Juventus, Bilbao, aqui a Copa da Holanda, Craiova. Não coloquei o Nantes? Espera aí, a gente faz isso agora. Eu quero ter essa informação sim, do Nantes. Eu não vou ter, eu acho, informação do... Como é o nome do time? Bastia. Tenho sim. Vamos aqui no nosso PDF de apoio buscar esse jogo. Tá aqui, ó. O Nantes vem de 6 vitórias e 11 jogos em casa. Lembrando, eu estou buscando estatísticas da Liga Francesa, a Ligue 1, e o Bastia da Ligue 2, né? Como dizem lá na França. Mas eu quero saber como é que tá o time, tá? Então, por exemplo, em 55% dos jogos dentro de casa, o Nantes sai na frente. Não é tanto. Isso justifica um pouco essa odd, né? O ataque do Nantes também não é um super ataque. A defesa do Bastia também não é péssima, né? Parece mesmo um jogo disputado. Eu não tenho informação de bola parada do Bastia, mas tenho do Nantes. É um time que marcou 6, tomou 3 e não é um time que costuma defender bem os contra-ataques. Em relação ao mercado de gols, não dá para ter tanta informação assim, né? 1,55. Será que eu venho para buscar back? É muita ousadia de um time que eu não acompanho, né? Melhor não. Melhor eu pular isso daqui. Deixa eu ver se a gente deixou alguma informação para trás nos jogos que a gente comentou agora. Deixa eu voltar aqui no jogo do Bilbao. Em relação a bolas paradas, ó, o Valência é um time que marca muitos gols de bola parada, mas também sofre. E aqui a gente tem um match interessante, ó. O Bilbao marca muito de bola parada e o Valência sofre bastante. As bolas paradas do Bilbao também são boas, do Valência também são boas, mas a defesa do Bilbao é boa quanto a isso, tá? Sobre o jogo da Juventus, olha aqui o que eu tinha falado para vocês, ó. 10 gols
nessa temporada de bola parada sofreu o Sassuolo. A Juventus não tem marcado tanto, mas é imprescindível lembrar desses dados aqui. A Juventus esse ano, Chiellini, Bonucci, De Ligt não está marcando bem as bolas paradas também, está tomando bastante gol, tá? A Juve sai na frente em 67% dos jogos, isso até é uma coisa interessante, mas olha que legal, olha, jogos do Sassuolo, dificilmente ele falha em marcar fora de casa. Cuidado, tá? Aqui na Atalanta, olha aqui a Fiorentina, bons números de bola aérea, lembrando que agora tem a questão do Vlahovic fora, mas o Arthur Cabral sobe bastante também e tem 5 gols sofridos. Uma coisa interessante é você dar uma olhada no jogador Biraghi. Se o Biraghi for jogar no time da Fiorentina, tá aqui, ó, Cristiano Biraghi. É o artilheiro, já que o Vlahovic saiu, tá? Por que ele é o artilheiro? Ele simplesmente quase que não erra falta direta pro gol. É impressionante. Eu já vi gol do Biraghi de rebote de uma falta que ele mesmo bateu. Então assim, o cara é bom. Se tiver uma falta da entrada da área e o Biraghi tiver para cobrar, esquece. O cara é bom, tá? Cuidado. Aqui na Atalanta, Zapata, Pasalic, Malinovski. Malinovski chuta muito bem de fora da área. Pasalic é o melhor passador da equipe. Quem mais que a gente tem de informação aqui? Não falamos do Liverpool ainda, então vamos aproveitar para já falar do Liverpool, já falar do Arsenal. Deixa eu vir aqui, ó. Nós temos no Campeonato Paulista Santos e Corinthians. Aqui são jogos mais tardes, eu prefiro ficar de fora. O Corinthians vem de uma virada fora de casa. E na Premier League, o Liverpool, eu acredito que seja um time que pode contar já com o retorno de seus jogadores. Eu não sei se o Sadio Mané e o Mohamed Salah vão estar disponíveis. Teoricamente era para estar. Os jogadores do Al Hilal que estavam no Mundial voltaram, do Al Jazeera que estavam no Mundial voltaram. E não é férias, os caras foram campeões, mas não vão voltar. O Mendy voltou para jogar no Chelsea, então teoricamente já era para estar disponível aqui o Sadio Mané e o Mohamed Salah. E cara, com eles de volta, aí velho, o Liverpool volta a ser o Liverpool. Não que ele tenha mudado, né? Você vê que os últimos jogos do Liverpool dentro de casa, ó, é só vitória. Mas faz uma diferença brutal. O Liverpool nesse momento é o segundo lugar. Muito difícil o City perder esse título da Premier League, com todo respeito. Muito difícil, tá? Mas é bem provável que o Liverpool consiga talvez a segunda colocação, tá? Fora de casa, o Leicester tem 2 vitórias em 9 jogos. É um time que não costuma falhar em marcar fora, pelo que eu estou vendo aqui, mas tem uma defesa ruim, tá? Não tem números bons fora de casa. E o Liverpool como mandante, como vocês estão vendo, 7 vitórias em 10 jogos, ainda é o único, né? É o único invicto dentro de casa. Ninguém consegue vencer o Liverpool quando o Liverpool joga em casa. É uma defesa muito boa, tá? Em relação a jogadores, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Sadio Mané lesionado? Acho que não, né? Acho que não. Origi é dúvida do Leicester. O Evans, o Vardy... O Vardy tá lesionado? Pô, isso aí faz diferença. Depois eu vou dar uma consultada. Vamos ao nosso PDF de apoio sobre esse jogo. O Liverpool dentro de casa, como eu falei, é uma máquina, é um trator. 80% desses 10 jogos que jogou em casa, o Liverpool saiu na frente. Isso dá uma confiança para o Beck absurda. Mas tem que tomar cuidado com o Leicester. Olha isso aqui, ó. O Leicester não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa na Premier League. Não tem bons números, não vence, mas também não falha. Isso quer dizer que o time marca contra o Chelsea fora, contra o City fora. Então os caras são chatos. Ambas marcam em jogos do Leicester fora de casa 100% das vezes, tá? É um time chato. Ganha pouco, mas é um time que consegue marcar. Média de gols do Liverpool não precisa nem falar. Uma média de quase 3 gols por jogo. A defesa do Leicester fora de casa, quase 2 gols e meio. Né? Ou seja, me passa uma impressão de seu jogo interessante para gols. Mesmo o Liverpool tomando só 6 gols nesses 10 jogos, me passa uma impressão de gols porque o time do Leicester é chato, tá? Olha o nosso primeiro match do dia aqui, aliás, segundo, o Bilbao também deu. Bolas aéreas do Liverpool com Fabinho e o Van Dijk contra defesa do Leicester. Eu lembro do Leicester no jogo contra o City, foi um jogo 6-3, por aí. Que o City não é de marcar gols de escanteio, acho que o City marcou 2 ou 3 gols de escanteio, gols do Laporte, teve um outro cara que marcou também, não sei se foi o Rubem Dias, mas cara, não defende bem as bolas paradas do time do Leicester, então pode ser um caminho para o Liverpool abrir o placar aqui, ou para ampliar a vantagem, ou para buscar recuperação de resultado, as bolas
paradas, tá? O Leicester é um time que aproveita do contra-ataque, mas também sofre nesse fundamento. Me parece um jogo com um caminho bem interessante para 1,5, 2,5 também tem caminho. Inclusive, esse vai ser o jogo que eu vou colocar aqui nas nossas grandes probabilidades de 1,5 e 2,5, tá? Liverpool contra o Leicester. Esse vai ser o jogo. Não vou meter no ambas marcam, porque o Liverpool, mesmo o Leicester marcando em todos os jogos fora, o Liverpool tem uma defesa cascuda. Mas eu acho que para 1,5, 2,5 pode entrar, tá? Eu vou até tirar aqui, ó, para eu já mudar depois e passar para vocês que são membros do canal. Se você não é membro do canal, tem um link aí embaixo escrito Seja Membro. Eu mando esse PDF de apoio todo santo dia para vocês, obviamente também com as grandes probabilidades. E o outro jogo que a gente tem na Inglaterra é... Deixa eu marcar aqui o que eu ia fazer. Jogo para gols no Liverpool, na minha opinião. Não vem para match odds, não. Mercado de gols. E o outro jogo é Wolverhampton e Arsenal. Tem muito tempo que eu não confio no Arsenal. Tem muito tempo que eu não trabalho jogos no Arsenal. Mas o Arsenal vem melhorando. Principalmente fora de casa. Como visitante, o Arsenal tem 4 vitórias em 10 jogos. Os últimos jogos do Arsenal que eu vi foram melhores do que os primeiros. Dentro de casa, o Arsenal continua de vento em popa. Um time que sofreu 2 gols a mais do que o Liverpool e do que o City, ou seja, continua com uma defesa ok, mas o time joga fora de casa. Fora de casa tomou 17 gols em 10 jogos. Não tem mantido o bom aproveitamento que tem em casa. E tem 15 gols feitos. Eu acho que o artilheiro do Arsenal não é o Martinelli, né? Mas o Martinelli tem feito bastante gol. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Emile Smith-Rowe com 8 gols. Bukayo Saka com 6. Na verdade é Bukayo Saka, né? Mas o lugar que eu pego aqui chama ele de Saco. Coitado, moleque. Martin Odegaard com 4. E o Martinelli, se bobear, acho que tem 3. Se eu não estou enganado. Arsenal fora de casa. Melhorou, estava bem pior isso daqui. 4 vitórias em 10 jogos e é o primeiro a marcar em 60% da vez. Mais um caso daquele time que não tem um desempenho bom fora, não tem um desempenho ou dentro ou fora, mas costuma sair na frente. Isso dificulta para trabalhar o match odds, se você usa estatísticas como base. Jogo péssimo pelo visto aqui para ambas marcas, pelo menos nos números, né? O ataque do Wolverhampton vem horroroso, gols marcados em 10 jogos, marcou menos do que um gol por jogo e sofreu menos do que um gol por jogo. É aquele time que tem uma defesa ok, mas um ataque muito fraco, tá? E saiu na frente também poucas vezes. Dá para esperar o que desse jogo? Depende da cotação. Vamos dar uma olhada? 2,15, dá para trabalhar match odds aqui, não leia a pior equipe. Com certeza dá. O que a gente tem que tomar cuidado é, o time do Wolves, apesar dele não estar tão bem assim dentro de casa, como o mandante Wolves tem 4 vitórias, é um time chato, tem um ataque muito bom, né? Tem um ataque muito bom. É aquele time recheado de português, né? Então, toma muito cuidado em trabalhar um layer per equipe em campo, por exemplo, no Wolves, porque a gente já viu que fora de casa o Arsenal melhorou, mas não é excelente. Tem uma defesa fraca e a gente pode ter um bom momento do Arsenal indicando um layer ao Wolves, mas os contra-ataques do Wolves encaixando e você não está se atentando nisso, pode acabar tomando um head feio, tá? Então toma cuidado com isso. Eu vou ficar atento. Deixa eu dar uma olhada nas bolas paradas do Wolves se continuam tão boas como eram. Aqui, ó. 6 gols de bola parada, mas a do Arsenal é melhor. O Arsenal marcou 8 vezes nessa temporada de bola parada e o Wolves tomou pouco. As defesas são boas, os ataques de bola parada são bons, então não tem nenhum match aqui interessante, mas é bom ficar de olho nisso. Uma coisa interessante aqui é contra-ataque. O que dá para tirar de interessante daqui? Se o Arsenal é um time que marca bastante contra-ataque, isso indica que quando o Arsenal está na frente, se eu tenho um Wolverhampton se expondo demais, as situações de buscar um overlimit no final do jogo podem ter valor, porque o Arsenal é um time que aproveita esse tipo de fundamento, tá? Mas isso é um cenário que você só vai confirmar ao vivo. Jogo para gols, não acho que seja um jogo tão interessante, talvez para um 2,5. Se for trabalhar aqui, é um limite, estourando 1,5. Não me parece tão bom assim, tá? Acho que é isso do jogo do Arsenal. Eu tenho pouca informação sobre o time do Arsenal, principalmente sobre a equipe do Wolverhampton. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação de jogadores aqui. O Hisham é dúvida. No Arsenal, nenhum jogador assim
esse jogador aqui, ó, o Tomiyasu, eu acho que é um jogador importante, cara. Não é um jogador da saída de bola? Do lado direito que ele joga, se eu não me engano. É pelas laterais. Mas é dúvida, não quer dizer que não vai jogar, né? Os últimos jogos do Arsenal. Empate contra o Burnley, derrota para o Liverpool, aí um jogo adiado com o Tottenham, 0-0 com o Liverpool de novo. Aqui deve ser, obviamente, 2 jogos da Copa da Liga Inglesa, ou da FA Cup. E perdeu, aqui deve ser FA Cup ou Copa da Liga Inglesa, para o Nottingham Forest. Mas aqui, cara, o único jogo da Premier League que tem é o Burnley. Então não dá para levar tão em consideração. Os últimos resultados: o Wolves venceu 1, 2, perdeu 1, um empate e o Wolves leva vantagem. 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias contra 1 vitória do Arsenal e um empate. Então, cuidado. Se for trabalhar a lei ao time do Wolves, cuidado. E se você tem metodologia para trabalhar a lei para a equipe em campo no favorito, não é porque o Arsenal tem uma camisa pesada que você não pode fazer. Só tem que saber dosar, obviamente, a leitura. Acho que é isso, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso planejamento de hoje, do dia 10. Do back favorito não tem nada. Leia pela equipe em campo no Arsenal e no Atlético Bilbao com Valência. Olho nas bolas paradas nesse jogo que pode ser decidido nesse fundamento, tá? Já o time do Wolves com o Arsenal, acredito que os dois times são bons nesse aspecto, mas as defesas são boas. Na Premier League, nós temos também o Liverpool com o Leicester, que eu acredito que pode ser um jogo bom para gols. E na Copa Itália, os 2 jogos, na minha opinião, são interessantes. Vejo o favoritismo da Juventus e da Atalanta. E isso se confirma no preço, mas isso não quer dizer nada, né? Pode ser que a Atalanta de novo não consiga corresponder em casa e a Fiore passe. Mas o momento da Fiorentina não é um bom momento. Já na Juventus, o melhor momento talvez da temporada da Juve é esse, principalmente com a chegada do Vlahovic. Mas o que você precisa ver nesse jogo? Titularidade, vontade, tá? A Lazio não mostrou isso pra gente hoje. Beleza? Eu vou ficando por aqui então. Eu vejo vocês amanhã pra gente gravar o nosso BDM de sexta-feira. Não esquece que tem as supercotações pro Fluminense vencer o Botafogo aqui embaixo, pro Los Angeles Rams vencer o Cincinnati Bengals aqui também. Tem o Segura essa bolada aqui embaixo e o link do meu blog lá da Betfair, do meu artigo sobre a Bundesliga 2. Agora, se você gosta da Bundesliga 2, você vai ter um lugar para me acompanhar falando somente sobre isso. Valeu? Um grande abraço a todos e a gente se vê.